Eu sou Vitor Mendes, e não sei se você já ouviu esse nome em algum lugar, mas durante quase 30 anos, ele foi temido no submundo espiritual do norte do Brasil. Eu não era pastor, não era missionário, nem nada parecido. Eu era um sacerdote das trevas. Um homem que, desde a infância, foi treinado para servir um lado que muita gente prefere fingir que não existe. Eu vim de Belém do Pará, uma cidade linda, mas marcada por histórias de encantarias, magia negra e pactos silenciosos. E foi lá que eu fui criado, não por escolha, mas por herança. Minha avó, uma mulher que todos chamavam de Mãe Rita, era uma das líderes mais respeitadas da quimbanda na região. Desde o ventre da minha mãe, eu já era propriedade de uma entidade, Exu Caveira. Ela dizia que ele tinha me escolhido antes mesmo de eu nascer. Eu cresci ouvindo batuques, vendo oferendas na esquina, assistindo pessoas sendo possuídas e caindo em transe no terreiro montado no fundo da nossa casa. Ali, entre velas pretas e vermelhas, caveiras de gesso e sangue derramado, a minha infância se formou. Lembro que, quando eu tinha uns 8 anos, minha avó me levou pela primeira vez a um ritual fechado. Não era um culto aberto para o povo. Era um daqueles encontros onde só os mais fortes participavam. Eu não sabia o que esperar, e nem tive escolha. Fui conduzido pelo braço, como um bezerro indo para o matadouro, sentindo o chão de terra batida frio sob os pés e o cheiro de pinga misturado com sangue de galinha recém-sacrificada. As paredes suavam umidade e o teto parecia baixo, como se a qualquer momento fosse desabar sobre nós. No centro do terreiro, um enorme círculo foi desenhado com pólvora e farinha. Eu ouvia os tambores, as rezas em línguas que eu não entendia. E no meio daquilo tudo, um velho com os olhos brancos me olhou e disse: "Esse aí é de Exu. Já nasceu marcado." Eu não sabia o que era estar marcado, só sabia que o medo subia pela espinha e fazia meu corpo tremer. Minha avó ria e dizia que era normal. É o corpo conhecendo o dono, ela brincava. Naquele dia, me deitaram no chão frio, me pintaram com símbolos que ardiam na pele e falaram palavras que eu nunca esqueci. Uma delas era Guardião de Portais. Foi o título que me deram. Meu papel seria abrir e fechar portas entre mundos. Eu não fazia ideia do que aquilo significava, até começar a ver o que ninguém mais via, porque depois daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. As vozes começaram, às vezes à noite, outras durante o banho, algumas até no meio da rua. Vozes que me chamavam pelo nome, que cochichavam como vento nos meus ouvidos. E não eram imaginárias. Eu ouvia nomes de pessoas que eu nem conhecia. Nomes que mais tarde eu descobriria que pertenciam a pastores, missionários, mulheres de oração. O mundo espiritual não é silencioso para quem é servo dele. Eu ouvia tudo. Eu via sombras que andavam pelas casas, vultos que se escondiam nos cantos e olhos que me observavam até quando eu fingia estar dormindo. Minha avó dizia que era o dom se manifestando, que eu era um escolhido. Aos 12 anos, eu já sabia manipular oferendas, preparar banhos de descarrego que não libertavam ninguém, mas aprisionavam. Sabia enterrar bonecos de cera em encruzilhadas e selar contratos espirituais que condenavam famílias inteiras. Mas o que mais me fascinava era o mapa das almas. Era um pergaminho feito com pele de animal. Pelo menos era o que diziam, onde eu deveria escrever nomes que as entidades me sopravam. Eu não sabia de onde vinham, mas obedecia. Cada nome, um símbolo. Cada símbolo, uma sentença. Alguns nomes eu escrevia com tinta preta, outros com vermelha. Os em vermelho, esses não apagavam. Eu podia rasurar, queimar, molhar. O nome continuava lá, como se estivesse cravado a fogo na minha mente. Certa vez eu perguntei pro Exu que me acompanhava: "Por que eu não consigo apagar esses nomes?" E ele respondeu com aquela voz rouca de quem fuma 1000 cigarros por dia: "Porque são marcados do alto. Não se toca." Foi aí que eu entendi que existia um poder que nem o inferno ousava enfrentar. E esses nomes, eu comecei a prestar atenção. Quem eram?
O que tinham de diferente? Eu precisava saber. E foi nesse processo que eu passei a estudar o comportamento dessas pessoas. Alguns eram pastores de igreja pequena, outros mulheres humildes, que oravam enquanto lavavam roupa. Alguns jovens que ninguém dava nada. Mas todos eles tinham algo em comum. Eram conhecidos pelo mundo espiritual. Não pelo que postavam na internet, não pelo cargo na igreja, mas pelo fogo que carregavam no espírito. As entidades me ensinaram a observar, a vigiar o comportamento, o casamento, a rotina de oração. Eles sabiam quando o crente estava vulnerável. Bastava um problema conjugal, um pecado escondido, uma oração fria, e pronto, a brecha se abria. E aí, era só destruir. Mas os nomes em vermelho, esses não vacilavam fácil. Pareciam estar sempre cercados, como se anjos armados os guardassem dia e noite. Eu passei anos desenhando aquele mapa. Eram centenas de nomes, alguns riscados porque caíam em tentação, outros que se apagavam sozinhos quando a pessoa abandonava a fé. Mas os que permaneciam em vermelho, esses cresciam em brilho, eram luzes no meio da escuridão. E toda vez que eu via aquele brilho, eu sentia raiva. Um ódio que não era meu, mas das entidades que caminhavam comigo. Eles diziam, esse aí nos humilha toda vez que dobra o joelho. E eu pensava, como pode alguém tão simples ser tão forte? Eu precisava descobrir. Foi quando eu decidi que iria entender o que tornava essas pessoas intocáveis. E assim, minha jornada pelas trevas continuava. Mas agora com um objetivo oculto dentro de mim, descobrir o segredo dos cristãos que o diabo não toca. Eu queria saber, porque mesmo sem admitir, eu invejava aquela proteção. E no fundo, eu temia um dia ser vencido por esse poder que eu ainda não conhecia. Enquanto eu escrevia nomes, o terreiro inteiro parecia respirar comigo. As paredes respiravam, as velas oscilavam sozinhas, e às vezes eu ouvia risos ou gritos vindo de canto nenhum. Eu sabia que não estava só. Eu era um guardião, mas no fundo eu era um prisioneiro, um escravo mascarado de poderoso. E foi assim que eu comecei a ouvir os nomes dos intocáveis. Gente que o inferno conhece. Gente que, mesmo sem fama, é temida. E eu gravei cada um deles na mente, porque eu sabia que um dia eu precisaria dessa lista. Se quisesse sair do lado errado e sobreviver para contar. E é por isso que hoje eu tô aqui, te contando essa história. Porque o inferno sabe quem você é. E se você não é conhecido lá, talvez seja porque você não representa ameaça nenhuma. E a pergunta que não saía da minha cabeça era: que tipo de cristão eu seria se um dia eu cruzasse para o lado de lá? Eu lembro como se fosse ontem, o dia em que eu realmente enxerguei o mundo espiritual pela primeira vez. Não foi numa visão, nem num sonho. Foi real. Foi o dia que me fizeram atravessar um portal que eu mesmo havia ajudado a abrir. Eu devia ter uns 14 anos e já era conhecido no meio dos terreiros como o menino que via além da carne. E naquela noite, quando as velas foram acesas, o tambor começou a tocar de forma cadenciada e o chão de terra batida tremeu. Eu soube que algo diferente estava para acontecer. O cheiro era de sangue fresco e pinga envelhecida. A fumaça do charuto formava figuras que dançavam no ar, como se rissem de mim. Eu suava frio, mas não por medo. Era o corpo avisando que o que eu estava prestes a ver não era para qualquer um. O velho que comandava o ritual, seu Arlindo, sussurrou no meu ouvido: hoje você vai conhecer o território, e de lá vai voltar sabendo quem manda aqui. A entidade baixou no corpo dele com tanta violência que os olhos reviraram na hora. A voz não era mais a mesma. Era grossa, cortante, como navalha na alma. Ele me pegou pelo braço com força suficiente para deixar marca e disse: abre o olho, guardião. Hoje você vai ver o que há por trás da cortina. E quando ele falou isso, uma rajada de vento apagou metade das velas.
O calor virou frio, um frio cortante que parecia vir de dentro de mim. Eu não sei explicar como, mas de repente eu não estava mais naquele terreiro. Meus olhos continuavam abertos, mas era como se eu tivesse sido puxado para dentro de uma dimensão paralela. Tudo era escuro, mas havia clarões, como relâmpagos, que revelavam formas. Seres deformados, sombras com olhos flamejantes, sorrisos que pareciam cortinas de dentes. Eu via ruas, casas, mas não como vemos aqui. Era como se cada lugar tivesse uma sombra de si mesmo naquele outro lado. E foi ali que eu vi o que nunca mais esqueci, os observadores. Eram entidades que pareciam feitos de fumaça, com olhos vermelhos que nunca piscavam. Eles estavam por toda parte, mas principalmente em frente às casas dos crentes. Era como se fizessem vigília, anotando tudo, registrando cada deslize, cada palavra murmurada, cada oração mal feita. Eu via blocos e mais blocos de anotações, como se cada pessoa tivesse um dossiê espiritual. A voz da entidade ainda ecoava na minha cabeça. Aqui, menino, a gente estuda os que se dizem de Deus. A gente sabe quem é fogo e quem é fumaça. Eu tremia, porque eu via nomes surgirem no ar, como letras incandescentes que desapareciam rápido. Nomes de pessoas que eu jamais tinha ouvido falar, mas que lá eram conhecidos. E pior, alguns desses nomes faziam os observadores recuarem. Era como se um escudo de luz se formasse ao redor desses. E então veio o que eu chamaria de o primeiro choque espiritual. Os nomes em vermelho. Eu vi um livro enorme, como um tomo de pedra, onde alguns nomes apareciam escritos em letras vermelhas flamejantes. A entidade que me guiava apontou com desprezo e disse: "Esses aí, nem tenta, são marcados pelo sangue do Cordeiro. Esses são problema para nós." Eu perguntei: "Mas por que não podemos tocá-los?" E o espírito riu, um riso seco, doído, porque eles têm cobertura, têm um acordo maior do que os nossos pactos. Eles vivem no altar. E quem vive no altar, morre com o altar queimando. Eu não entendi completamente aquilo na época, mas essas palavras ficaram gravadas. Voltei para o terreiro suado, arfando, como quem correu uma maratona. Meu corpo pesava, minha cabeça girava, mas algo em mim tinha mudado. Eu tinha visto o que havia por trás da cortina. E dali em diante, cada nome que me sopravam nas sessões, eu escrevia no mapa das almas com um cuidado quase religioso. Eu sabia quem era fraco e quem era impraticável de se atingir. E o curioso era isso. Nem sempre os fortes eram os famosos. Eu via nomes de gente que nunca subiu num púlpito, que mal sabia ler a Bíblia. Mas a entidade sempre dizia: "Esse aí tem altar aceso. Não chega perto." Era como se o mundo espiritual funcionasse por códigos que só quem vive em profundidade entende. Passei a observar as rotinas. Os observadores relatavam que a maioria dos crentes vivia de aparência. Oravam em público, jejuavam em campanhas, mas em casa. Televisão ligada em pornografia, discussões com o cônjuge, desonestidade no trabalho. Cada deslize era uma porta. E era por essas portas que as entidades passavam sem pedir licença. Mas os marcados, esses eram diferentes. Não era que não erravam, mas quando caíam se levantavam rápido, quando pecavam se quebrantavam. Tinham um coração contrito, uma busca genuína. E isso blindava eles de um jeito que até hoje eu não sei explicar totalmente. Eu lembro de um caso em específico. O nome era Marta, uma senhora do interior do Amapá. Simples, cuidava dos netos, vendia tapioca na feira. O nome dela foi citado numa sessão porque alguém quis prejudicá-la. Mas a vela que carregava o nome dela simplesmente explodiu. O pavio voou no ar e apagou o ambiente. A entidade incorporada sussurrou: "Não, ela canta hinos enquanto cozinha, ela ora até sonhando. Não dá para tocar."
Esses detalhes me fascinavam. Como alguém tão comum podia ser tão letal espiritualmente? Eu queria entender. Eu queria saber o segredo. Então comecei a tentar me aproximar dessas pessoas, mesmo sem que elas soubessem. Ia aos cultos disfarçado, observava de longe. E quanto mais eu observava, mais eu percebia que não era sobre o que elas falavam, era sobre o que elas carregavam. Os olhos delas brilhavam diferente, a presença era outra. O ambiente mudava quando elas chegavam. Parecia que até o ar ficava pesado para as entidades que me acompanhavam. Eu senti isso na pele. Era como se meu próprio corpo soubesse: aqui você não tem poder. E assim eu aprendi. O inferno não respeita rótulo, nem título, nem fama. O inferno respeita postura, essência, presença real. Eu vi o mundo espiritual escancarado. E te garanto, não existe anonimato lá. Ou você é temido, ou você é ignorado. E ser ignorado é o primeiro passo para ser destruído. Eu continuei criando o mapa das almas. A cada nome que eu riscava, um novo surgia. E quanto mais nomes em vermelho apareciam, mais eu percebia que o meu lado não era o lado vencedor. Mas essa é outra parte da história. Por ora, o que eu precisava era continuar ouvindo, registrando, observando. Porque eu sabia, um dia eu ia querer sair desse lado. E para isso, eu precisava saber quem já tinha vencido o inferno com a vida. E não com palavras. Eu continuei alimentando o mapa das almas por anos, anotando nomes que o próprio mundo espiritual me entregava. Alguns eu riscava fácil. Bastava um pecado escondido, uma oração fria, um casamento em crise e pronto. O brilho apagava. Mas tinha um tipo de nome que não só não apagava, como ficava mais vermelho e mais incandescente cada vez que eu tentava tocar. Esses eram os que as entidades chamavam de os santificados em segredo. Eu nunca vou esquecer da primeira que conheci, mesmo sem ela saber que estava sendo observada. O nome dela era Celina, uma senhora do interior do Maranhão, magrinha, baixa, com os cabelos sempre presos num coque simples. Ela não tinha cargo na igreja, não pregava, não aparecia em vídeos, vendia pão caseiro na feira e cuidava dos netos. Só isso. Mas o nome dela era um incêndio no mundo espiritual. Eu lembro que quando esse nome surgiu na minha mente, eu estava num ritual. O cliente queria destruir a vida de um pastor da cidade dela, e o nome dela surgiu como um bloqueio. Anotei, pensando que era só mais uma coadjuvante. Quando desenhei o símbolo dela no pergaminho, a vela que estava acesa ao lado explodiu. O pavio pulou para fora e queimou a minha mão. Eu larguei o pergaminho no chão e a entidade que estava ali gritou: "Não, não mexe com essa, ela fede a santidade." Eu confesso que ri na hora. Que frase era aquela? Como assim alguém fedendo a santidade? Mas o riso durou pouco. Na mesma noite, enquanto eu dormia, eu a vi em sonho. Ela estava ajoelhada ao lado de uma cama simples, com um ventilador velho rangendo no teto, e ela orava. Mas não orava alto, nem usava palavras difíceis. Ela só dizia: "Me guarda, Senhor. Não me deixa te envergonhar. Mesmo sem ninguém ver, me sustenta." Acordei suando. E pior, o cheiro que ficou no ambiente era o mesmo do terreiro, mas não era cheiro de charuto ou sangue. Era cheiro de óleo queimando, algo que eu nunca tinha sentido antes. Fiquei perturbado, então decidi ver de perto. Peguei um ônibus e fui até a cidadezinha onde ela morava. Parecia uma viagem sem sentido, mas algo em mim queria entender quem era aquela mulher. Quando cheguei, lá estava ela, de avental, vendendo pão na feira. Rosto cansado, mas um sorriso que iluminava a banca. Eu a observei de longe, e mesmo sem me ver, ela parou do nada, fechou os olhos e começou a murmurar um hino antigo. A feira inteira seguiu normal, mas eu ouvi como se cada palavra dela fosse um trovão na minha cabeça. Eu precisei sair dali. A cabeça latejava, o ouvido zumbia. No mundo espiritual, a presença dela era um muro invisível.
A entidade que me acompanhava sussurrou no meu ouvido. Ela canta até dormindo, ela ora enquanto costura, o altar dela nunca apaga. E foi aí que eu entendi. A santidade real não era sobre falar bonito, nem pregar em grandes púlpitos. Era sobre viver aquilo no secreto. Ela não precisava de plateia, porque o público dela era o céu. Voltei para Belém com aquela imagem gravada na mente. E toda vez que o nome dela surgia, as entidades se calavam. Elas diziam, ela não tem brecha. E onde não há brecha, não há entrada. Isso me atormentava, porque quantos crentes famosos eu via cair fácil. Bastava uma tentação, um adultério escondido, uma vaidade alimentada, e pronto, o brilho se apagava. Mas Dona Celina, ela permanecia. Eu quis entender mais. Voltei outras vezes à cidade dela, sempre disfarçado. E em uma noite, passei perto da casa dela. Luz apagada, casa simples. Mas eu ouvi a voz dela, baixa, mas firme. Pai, não deixa o meu coração te trair. Mesmo no silêncio, esteja comigo. Eu gelei, porque eu via, no mundo espiritual, labaredas saindo daquela casa. O ambiente ao redor parecia repelir as sombras. Nenhuma entidade se aproximava, e eu aprendi ali que a santidade em segredo é como um incenso que sobe para o céu e sufoca o inferno. Não importa se ninguém aplaude, o que importa é que o céu reconhece. A partir dali, todo nome que eu recebia, eu já queria saber, esse vive de aparência ou vive de altar? E quase sempre os de aparência caíam logo, mas os de altar, esses se mantinham. E não era porque não pecavam, era porque tinham um coração que não suportava viver sujo. Eles se limpavam rápido, e isso o inferno respeita. Teve um momento que eu questionei a entidade. Como pode uma mulher tão simples ser tão forte? E ouvi, porque o altar dela não precisa de câmeras, precisa de constância, e isso a gente não quebra. Eu fiquei mudo, porque entendi que diante de um altar que queima todos os dias, o inferno não consegue soprar vento suficiente para apagar. E desde então, toda vez que eu ouvia alguém falando de santidade, eu lembrava da Celina. Porque santidade não é perfeição, santidade é separação. Ela era separada não pelo mundo, mas pelo céu. E o mundo espiritual sabia disso. Até hoje, quando eu fecho os olhos, eu lembro do cheiro de óleo queimado que senti no sonho. Eu lembro da mão queimando com o pavio da vela estourada. E eu lembro que a primeira vez que eu quis ser diferente foi por causa de uma senhora que ninguém conhece, mas que o inferno respeita. E foi aí que comecei a entender o primeiro tipo de cristão que o diabo teme: os que vivem limpos, mesmo quando ninguém está vendo. Eles não precisam de púlpito, porque já são altar ambulante. E a esses, o inferno evita, porque sabe que ali só há espaço para a presença de Deus. Depois que eu entendi o poder de quem vive em santidade no secreto, eu comecei a notar um outro tipo de cristão que o inferno não só respeitava, como temia profundamente. Era um tipo raro, mas devastador. Eram os intercessores estratégicos. Esses não oravam por costume, não oravam por liturgia. Eles oravam como quem segura uma metralhadora no meio do campo de batalha. E eu vi isso com meus próprios olhos, ou melhor, no mundo espiritual. Eu me lembro do pastor Paulo Roberto, um homem simples de Macapá. Igreja pequena, chão de cimento, ventiladores barulhentos e bancos de madeira que rangiam a cada movimento. Não era famoso, não tinha redes sociais, mas o nome dele, toda vez que surgia em alguma tentativa de ataque, o ambiente no terreiro mudava. As velas tremiam, o chão gelava e o Exu que me acompanhava dizia: "Esse aí sabe onde pisa, não dá para encostar." Eu quis entender. O que ele tinha de tão diferente? Então um cliente que odiava aquele pastor por motivos políticos me pagou para paralisar o ministério dele. Fiz tudo o que eu sabia.
despacho na encruzilhada, sacrifício animal, oferenda completa. Mas o trabalho não se firmava. O sangue coalhava antes de derramar, a pólvora não acendia, o papel com o nome dele se desmanchava em pó. Era como se uma mão invisível apagasse cada passo do ritual. Fiquei intrigado. Então fui até Macapá, disfarçado, e comecei a frequentar a igreja dele. E lá eu vi um pastor de fala mansa, sem gritaria, mas com uma postura de quem sabia exatamente o que fazia. Descobri que todo dia, às 3 da manhã, ele acordava sozinho, ajoelhava no chão da sala e abria um caderno velho de capa azul desbotada. Ali ele tinha uma lista, cada nome, um motivo, cada motivo, uma oração. Mas não era qualquer oração, era preciso, certeiro. Eu ouvi ele dizer numa madrugada: Senhor, hoje o inimigo vai tentar no casamento da irmã Marta. Cobre ela, fecha a brecha, guarda a mente do esposo dela. E eu sabia que era verdade, porque era exatamente por ali que tentariam atacar. Ele orava guiado pelo Espírito, como se tivesse acesso ao relatório do inimigo antes da batalha começar. No mundo espiritual, cada palavra que ele soltava era uma flecha. E não era flecha torta, era certeira no alvo. Eu via as entidades que tentavam avançar contra a igreja dele sendo barradas por muralhas invisíveis que se erguiam conforme ele orava. E o mais estranho, ele não gritava, ele sussurrava, e o mundo espiritual gritava de dor. Teve uma madrugada que eu tentei fazer um trabalho espiritual contra ele dentro do meu próprio quarto. Montei um pequeno altar com velas e símbolos. Quando comecei a entoar os cânticos proibidos, o ambiente gelou, mas não era o frio habitual. Era um frio que vinha de dentro, que me fazia tremer como se algo maior estivesse me observando. De repente, a vela se apagou sozinha. O chão do meu quarto tremeu, e eu ouvi no meu ouvido uma voz rouca e nervosa. Ele está orando agora. Cala a boca e para. Eu parei na hora, sentei no chão, suando, coração acelerado, porque eu sabia, ele estava ajoelhado lá, no outro lado da cidade, e sem nem saber, estava me expulsando do território espiritual dele. E foi ali que eu compreendi. Oração não é sobre o quanto você fala, é sobre o quanto você sabe para que está orando. Quem ora por orar, bate no vento. Mas quem ora com estratégia, com propósito, com direção, acerta o espírito certo, corta o acesso e bloqueia o avanço das trevas. Voltei outras vezes àquela igreja e vi o pastor ensinando os membros a orarem de forma específica. Não era só, Senhor, abençoa minha casa. Era, Senhor, guarda minha mente da pornografia. Protege meu coração contra a inveja. Fecha as brechas do meu casamento. Sela a mente dos meus filhos contra o espírito de rebeldia. E eu pensava, eles sabem demais. Os intercessores que oravam ali não eram famosos. Muitos nem sabiam usar celular direito. Mas quando dobravam o joelho, o inferno perdia território. Eu vi isso. Eu vi entidades tentando se aproximar e sendo cortadas por espadas invisíveis, como se uma tropa de anjos vigiasse cada casa daqueles que foram alvos de oração. E o mais aterrador, eles oravam não só por si, oravam pela cidade, pela vizinhança, pelos jovens que nem conheciam. Eles mapeavam o bairro em oração, e isso transformava o ambiente espiritual da região. Era como se o céu se assentasse ali e qualquer tentativa de invasão se tornasse um suicídio espiritual. Eu entendi que o inferno não teme quem ora muito, teme quem ora certo, quem não ora só por emoção, mas por comando, quem antes de abrir a boca ouve o que o céu quer liberar. Porque esse tipo de crente não ora como quem implora,
ora como quem decreta, e isso me desestabilizou, porque eu, que era um guardião de portais, me vi recuando diante de palavras sussurradas na madrugada por um homem que nem sabia que eu existia. Eu tremia, porque sabia, enquanto ele orar, eu não passo, eu não entro. Eu voltei para Belém com o nome dele queimando na mente. E no mapa das almas, ao lado do nome de Paulo Roberto, eu desenhei um símbolo diferente, um escudo e um olho no centro, porque ele via antes de acontecer. E esse tipo de crente, esse o diabo evita. E eu anotei a lição. O inferno não teme volume de palavras, teme direção espiritual. E eu sabia que um dia eu ainda ia precisar aprender a orar assim. Porque quem ora por instinto não assusta ninguém, mas quem ora com propósito, esse coloca o inferno em retirada. Depois de anos observando o mundo espiritual de dentro, eu já sabia quem o inferno respeitava por causa da santidade no secreto e quem era protegido pela oração estratégica. Mas havia um tipo de crente que as entidades mais odiavam e, ao mesmo tempo, mais temiam, os que não se dobravam na dor. Esses eram um terror para as trevas, porque não importava o que a gente fazia, eles permaneciam de pé. Eu lembro como se fosse agora de uma mulher chamada Eulina. Eu nunca a conheci pessoalmente, mas o nome dela me assombrava. Ela era de uma cidade pequena no interior do Pará. E eu ouvi falar dela quando um cliente me contratou para destruir a família dela. Um trabalho completo: doença, miséria e separação. Fizemos o ritual, eu e mais 2 sacerdotes das trevas. Tudo pronto, tudo preparado. Mas nada acontecia. O cliente voltou dias depois, furioso, dizendo que o marido dela tinha morrido num acidente, mas que, ao invés dela se revoltar, ela foi para o velório cantando um hino que dizia: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu fiquei em choque, porque eu sabia que esse hino não era só música, era um decreto no mundo espiritual. Era uma sentença que bloqueava qualquer avanço do inferno. Eu quis ver com meus próprios olhos. Fui para a cidade, disfarçado, e lá estava ela. No velório do próprio marido, de vestido preto, olhos inchados de tanto chorar, mas com a cabeça erguida. A cada pessoa que vinha lhe abraçar, ela repetia: Deus é bom, em todo tempo. Era como se o sofrimento não tivesse poder sobre ela, como se a dor só tivesse fortalecido o que ela carregava. No mundo espiritual, eu via isso. Era como se uma luz branca saísse dela, ainda mais intensa do que antes da tragédia. Um Exu me disse baixinho: não adianta, ela já morreu por dentro. E quem já morreu para o mundo não sente as nossas facadas. Aquilo ficou na minha cabeça, porque era verdade. A dor não paralisava Eulina. Ela não precisava estar bem para continuar crendo. Ela não precisava de bênçãos para continuar adorando. Eu percebi que o inferno sempre tentava o mesmo golpe: tocar no que a pessoa ama, tirar algo, causar perda, dor, humilhação. Porque o objetivo nunca foi só machucar. O objetivo sempre foi um só: fazer o crente blasfemar. Fazer ele dizer: Deus não me ama. Mas quando isso não acontecia, o inferno era humilhado. Tentei outro ritual, outro despacho, mais oferendas, mas nada a quebrava. E eu entendi, ela já tinha feito da dor um altar, e cada lágrima dela era como óleo derramado diante de Deus. E onde há oferta, o inferno não toca, porque tudo que vira oferta não é mais do mundo. Eu vi com meus olhos entidades tentando se aproximar dela durante o luto e sendo repelidas como se um muro invisível tivesse sido erguido. E não tinha ninguém orando ao lado dela. Não tinha uma multidão, só ela, o caixão e um Deus que ela insistia em adorar mesmo sem respostas. Eu fiquei perturbado, porque até então eu achava que crente forte era o que vivia rodeado de milagres. Mas eu estava vendo alguém que perdia tudo, e ainda assim permanecia firme, e isso o inferno não suportava, porque a ordem era clara:
Ataquem até que ele negue a fé. E ela não negava. Eu vi outras histórias parecidas. Um pastor que foi traído pela esposa, perdeu a igreja, foi humilhado na praça e mesmo assim orava toda madrugada. Um jovem que perdeu os pais num acidente, mas continuava indo para a igreja de bicicleta cantando com lágrimas nos olhos. E eu entendi. O inferno não teme quem começa animado, teme quem permanece mesmo sangrando. Eulina, depois de perder o marido, ainda perdeu um filho para a doença meses depois. Mas ela continuou cantando, continuou servindo. E eu lembro que numa sessão, uma entidade furiosa gritou: "Parem, não adianta mais, ela já morreu, só resta o espírito, e esse não é nosso." Eu me arrepiei inteiro, porque pela primeira vez eu senti que eu estava lutando contra algo que eu nunca venceria. Foi aí que me veio à cabeça o nome de Jó. Mesmo eu não sendo crente, eu conhecia a história. Um homem que perdeu tudo foi atacado no corpo, na alma, no espírito, mas não negou a Deus, e o inferno foi envergonhado. Eu comecei a perceber que permanecer firme na dor era a humilhação máxima para as trevas. Esses crentes são como árvores no meio da tempestade. A ventania vem, a chuva derruba folhas, mas o tronco permanece. E cada vez que o diabo tenta e não consegue, ele é obrigado a recuar, porque já percebeu que ali a fé não está à venda. Eu fiquei com o nome da Eulina queimando na mente. Voltei para casa frustrado, porque eu sabia, essa eu nunca vou derrubar. E anotei no mapa das almas um símbolo diferente, uma rocha cercada por água, porque ela era assim, firme, mesmo afogada em dor. Eu comecei a temer esse tipo de crente, porque o tempo todo as entidades avisavam: se não quebrar na dor, não quebra nunca mais. E eu percebia que quanto mais o crente sofre e permanece, mais blindado ele fica. Eu voltei para o terreiro sabendo que existia uma categoria de gente que o diabo não negocia mais. Ele apenas evita, porque bater numa rocha é se ferir à toa. E eu sabia que um dia, se eu quisesse sair desse lado, eu teria que aprender a sofrer assim, porque quem não sabe sofrer com Deus, não aguenta o peso do mundo espiritual. E é por isso que, até hoje, eu lembro da Eulina, uma mulher anônima na terra, mas conhecida nos céus. E mais importante, temida nas trevas. Porque todo o inferno sabe, quem permanece de pé na dor, já venceu. Depois de anos mexendo com o ocultismo, eu achava que já tinha visto de tudo no mundo espiritual. Mas eu estava errado. Ainda existia um quarto tipo de cristão que o diabo odeia com todas as forças. Os que sabem usar a palavra como espada. Não estou falando de quem só decora versículos ou repete textos bonitos para postar em rede social. Eu estou falando de quem fala o versículo e o mundo espiritual se curva. De quem declara e o inferno sente o golpe. Eu lembro que ouvi falar de uma mulher chamada Josefa. Já idosa, 70 e poucos anos, morava num sítio no interior de Rondônia. Quase analfabeta, lia com dificuldade, mas tinha 3 versículos na ponta da língua. E, mestre, eu nunca vi nada igual. Quando ela falava, era como se o ambiente inteiro respondesse, e eu não estou exagerando. O nome dela chegou até mim porque um cliente pediu um trabalho contra o neto dela. O garoto estava se envolvendo com droga, e o cliente queria que ele afundasse de vez, porque devia dinheiro. Eu comecei o ritual normalmente, com todo o aparato, velas pretas, sangue, símbolos no chão. Quando eu disse o nome do neto dela, o nome dela surgiu na minha mente, como uma intromissão. Isso era incomum e me incomodou. Anotei o nome dela no pergaminho. Mas antes de eu desenhar o símbolo, o pavio da vela estalou e queimou o papel. O papel mesmo, nunca tinha visto aquilo. O Exu que me acompanhava disse com raiva: ela não cala a boca, quando ela ora, corta tudo. E eu, curioso, fui entender o porquê.
Descobri que todo santo dia, logo cedo, Dona Josefa se ajoelhava no chão de madeira da casa dela e, com a Bíblia aberta num salmo marcado, que ela nem sabia ler direito, começava a declarar: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Ela falava isso como quem dá ordem. Não era prece, era decreto. E cada vez que ela falava, no mundo espiritual era como um trovão. Eu consegui observar isso em projeção espiritual, uma técnica que a gente usava para ver além. Quando ela dizia, maior é o que está em mim, eu via um muro de fogo subir ao redor da casa dela. As entidades recuavam, algumas até sumiam como se evaporassem. Era aterrador. Uma velhinha numa casa simples com as mãos calejadas de roça e um poder que eu nunca conseguia entender. E ela não sabia muitos versículos, mas os poucos que sabia ela declarava com fé plena. Quando vinha algum pensamento ruim, alguma inquietação, ela soltava um: tenho a mente de Cristo. E era como uma espada rasgando o ar. Eu vi isso. Era literal. Uma espada surgia no mundo espiritual, cortando cordões, laços, armadilhas invisíveis. Teve um dia que eu tentei mentalizar uma maldição contra ela. Só pensei. Não verbalizei nada. E ela, do nada, parou o que fazia, olhou para o céu e disse: toda língua que se levantar contra mim, o cairá. Eu dei um pulo da cadeira, porque ela não sabia que eu estava pensando, mas o espírito que guardava, ela sabia. E foi aí que eu entendi. A palavra de Deus, quando falada por quem crê, não é som, é sentença, não é só barulho. É espada afiada de 2 gumes, cortando o que é físico e o que é espiritual. Hebreus 4:12 se tornou realidade diante dos meus olhos, mesmo eu estando do lado errado. Josefa não precisava gritar, não precisava de discurso bonito. Cada frase era um golpe. E isso me fez lembrar de Jesus no deserto quando foi tentado. Ele não deu palestra, ele não deu argumento, ele só disse, está escrito, e o diabo teve que sair. Eu vi isso acontecer na prática com ela. O inferno odeia quem sabe o que está escrito, porque quem sabe não cai em cilada fácil. Quem sabe não aceita mentira do diabo. E Josefa era assim. Quando vinha tristeza, ela declarava um versículo. Quando vinha medo, outro. Quando alguém adoecia, ela recitava outro. Era um arsenal de guerra, com 3 ou 4 armas, mas todas afiadas. Eu fiquei tão perturbado que parei de tentar mexer com o neto dela. Toda vez que eu pensava, sentia um peso no peito, como se alguém estivesse dizendo, aqui não. E era só ela, a palavra e a fé. Mais nada. Eu registrei o nome dela no mapa das almas, com um símbolo de espada envolta em fogo. Porque era isso que ela era. Uma guerreira que não precisava de armadura visível, só da palavra certa na hora certa. E o diabo, esse recuava cada vez que ela abria a boca. Eu percebi que muitos crentes citam versículos, mas de forma vazia. Repetem como quem recita poesia, e por isso nada acontece. Mas quando o crente fala convicto, com fé, com identidade espiritual, o mundo invisível se curva. E isso me fez temer cada vez mais esse tipo de crente. Josefa me ensinou uma lição, mesmo sem nunca ter me visto. Quem sabe o que está escrito, decreta o que acontece. E eu, um sacerdote das trevas, fui silenciado por uma senhora de roça que sabia menos de Bíblia do que um recém-convertido, mas que carregava mais fé do que muito pastor famoso. Por isso, mestre, eu te digo, o 4º tipo de crente que o inferno teme é esse, o que declara a palavra como quem empunha uma espada. Não fala por falar, fala para vencer, fala porque já viu acontecer. E quando eu entendi isso, comecei a pensar, e se um dia eu mudar de lado, será que eu saberei usar essa espada? Essa pergunta ficou gravada em mim, e o inferno sabia que eu já estava começando a duvidar do lado que eu tinha escolhido.
Depois de anos anotando nomes, desenhando símbolos, observando padrões e vendo o que funcionava e o que falhava no mundo espiritual, eu comecei a perceber uma coisa. Existia uma lista secreta no inferno. Uma lista que nenhuma entidade ousava tocar, mas que todas conheciam. Era como um catálogo dos intocáveis. Gente que não aparecia na mídia, mas que fazia os rituais estremecerem só pelo nome. Essa lista não era visível, nem escrita com caneta ou fogo. Ela era espiritual. Um registro no plano das trevas de nomes que, ao serem citados, causavam efeitos imediatos. Os médiuns vomitavam, as velas se apagavam, os papéis com os nomes se desintegravam, e os Exus, que sempre zombavam dos crentes, ficavam em silêncio. Não era comum, era temido. Eu lembro exatamente do primeiro nome que vi causar esse tipo de reação. Uma missionária chamada Lídia, da zona norte do Recife. Eu nunca tinha ouvido falar dela na vida. Não era famosa, não pregava em conferência, não tinha nem celular, pelo que me disseram. Mas o nome dela, quando apareceu no meio de um trabalho que envolvia uma denúncia falsa contra a igreja onde ela congregava, fez algo que nunca mais esqueci. O médium que estava possuído e que normalmente ria de tudo, vomitou sangue. Literalmente, caiu no chão se contorcendo, gritando: "Tirem o nome dela daqui, ela está cercada por fogo." Todos no terreiro pararam. Um silêncio pesado tomou conta. Um cheiro forte de óleo começou a surgir no ar. Do nada. Não havia sido usado óleo algum naquele ritual, mas o cheiro invadiu o ambiente como um aviso. Eu tentei escrever o nome dela de novo. Peguei um papel novo, um punhal ritualístico e comecei o traçado. O papel pegou fogo sozinho. Nem encostei vela. E mais estranho ainda, o fogo não queimava como o comum. Era azul, uma chama azulada que consumia devagar, mas com autoridade. Eu gelei. Aquilo nunca tinha acontecido comigo. Perguntei à entidade incorporada por que aquilo estava acontecendo. E ela, tremendo, com a voz mais fina que já ouvi de um Exu, disse: "Ela não ora. Ela vive em oração. O nome dela está registrado no alto. E onde tem registro de cima, aqui embaixo a gente cala." Eu comecei a perguntar mais sobre ela. Fui até a cidade, obviamente disfarçado. Descobri que era uma mulher viúva, simples, que cuidava de crianças carentes. Ouvia louvores o dia todo, cozinhava cantando e orava, sempre de madrugada. Ninguém sabia o que ela fazia espiritualmente, mas o céu e o inferno sabiam. Fui até a igreja que ela frequentava. Sentei nos fundos, observando. Ela entrou e se ajoelhou antes do culto começar. Enquanto o pastor ainda arrumava o microfone, ela já chorava, agradecendo por mais um dia. Eu vi, com os olhos espirituais, que uma redoma de luz se formava ao redor dela. E não era metáfora, era real. Um escudo espiritual que nenhuma entidade ousava atravessar. Anotei o nome dela no mapa das almas com um símbolo diferente. Era uma tocha acesa em cima de uma montanha, porque era isso que ela era, uma chama visível mesmo de longe. E entendi. Alguns nomes são respeitados, porque carregam um peso espiritual. Não são muitos, mas quando aparecem, tudo muda. Outro nome que causava esse tipo de reação era de um jovem chamado Davi. Simples, filho de pedreiro, morava na periferia de Anápolis, Goiás. Mas quando o nome dele era citado, as manifestações travavam. Um Exu chegou a dizer: "Esse aí tem um grito preso no peito que rasga o ar. Quando ele abre a boca, o chão responde." Eu fui atrás dele e descobri que toda madrugada ele saía com um fone no ouvido, ouvindo a Bíblia em áudio e orando baixinho pelas ruas vazias do bairro. E aquilo foi me quebrando por dentro, porque eu percebi que não era sobre idade, nem tempo de igreja, nem quem impôs as mãos. Era sobre intimidade, constância, verdade. O mundo espiritual conhece quem vive de verdade.
e ri de quem vive de aparência. Em uma outra ocasião, o nome de uma criança apareceu. Isso mesmo, uma menina chamada Helena, de apenas 9 anos, no interior do Espírito Santo. A avó dela orava constantemente por ela. Diziam que a menina cantava louvores no quarto sozinha, lia a Bíblia infantil todo dia e orava pelos colegas da escola. A mãe era desviada, o pai ausente, mas a menina era um farol. A entidade disse: ela tem anjo em tempo integral. O nome dela brilha como prata em brasa, não se toca. Esses relatos me chocavam, porque me mostravam que o inferno não está ignorando ninguém. Está observando todos, e cada atitude, cada oração, cada renúncia vai construindo um peso, um nome com autoridade. E quando o nome aparece na boca de uma entidade, ou ele é motivo de deboche ou motivo de temor. O mais chocante para mim era perceber que alguns dos nomes mais temidos no mundo espiritual eram de pessoas que achavam que ninguém as notava. Gente que orava no banheiro, que jejuava em silêncio, que fazia guerra espiritual de joelhos no quarto enquanto a casa dormia. Gente que não tinha palco, mas tinha altar. E eu entendi que existem 2 tipos de cristão na guerra espiritual: os que o inferno reconhece e os que ele ignora. E ser ignorado pode parecer bom para alguns, mas espiritualmente é uma sentença de fragilidade, porque se você não é temido, você é vulnerável. Por isso, sempre que um nome novo surgia nos rituais, eu tremia, porque eu nunca sabia se estava lidando com mais um frágil ou com mais um intocável. E quando o nome causava silêncio, eu já sabia. Ali tem glória demais para a gente tentar tocar. E isso começou a me corroer por dentro, porque eu, que conhecia tanto do lado de cá, comecei a desejar o que via do lado de lá. Eu queria que meu nome tivesse peso, mas no céu. E isso, mestre, o inferno sabia que eu estava enfraquecendo, que eu já não conseguia rir como antes quando via um nome em vermelho no mapa. Eu já tinha mexido com todo tipo de gente. Vi pastores caírem, crentes serem destruídos por adultério, gente com ministério grande ser engolida pelo orgulho e pela vaidade. Vi muitos serem fáceis de derrubar e poucos que realmente davam trabalho. Mas foi em Manaus que eu conheci um homem que me fez desistir de lutar contra Deus. Um homem simples, sem fama, sem holofote, mas que me destruiu por dentro sem nunca ter me visto. Tudo começou quando um empresário conhecido na cidade me procurou. Ele tinha um projeto milionário, mas um pastor local tinha se levantado contra, denunciando injustiças e corrupção. O cliente queria que o pastor fosse silenciado. Me pagou o que eu nunca tinha recebido antes. Eu aceitei, confiante. Já tinha derrubado gente grande. Um pastor de bairro não seria problema. Preparei o ritual com tudo que eu sabia. Escolhi um lugar distante no meio da mata, onde o chão parecia até pulsar de tanta energia densa. Sangue derramado, oferendas completas, símbolos traçados no chão. Quando o nome do pastor foi pronunciado pela primeira vez, um vento forte varreu o lugar. As velas se apagaram. Eu suei frio, mas insisti. Acendi tudo de novo, reforcei os cânticos. E de novo, o vento. Pensei que era coincidência. Tentei de novo no dia seguinte, em outro lugar. O mesmo fenômeno, um vento estranho, gelado e as velas se apagando. Mas o que mais me perturbou foi o que o Exu que trabalhava comigo disse naquela noite. Esse não dá, ele caminha com o santo, não se toca. Eu fiquei paralisado. Eu já tinha ouvido antes que alguns eram protegidos. Mas caminhar com o santo? Isso me deixou em choque. O que significava isso? Que tipo de vida aquele pastor levava que o inferno inteiro sabia que ele não podia ser tocado? Não satisfeito, fui para a cidade. Fui disfarçado, sentei no fundo da igreja dele. Um lugar simples, poucas pessoas, bancos de madeira, iluminação fraca. Mas quando ele subiu no altar, eu senti. O ambiente ficou pesado para mim.
as entidades que normalmente me acompanhavam simplesmente sumiram. Eu olhava para os cantos escuros do templo e não via nada. Era como se uma presença invisível tivesse limpado tudo. E o pastor não gritava, não fazia show. Ele só abria a Bíblia e começava a ensinar, mas com uma autoridade que parecia que cada palavra era um golpe no meu espírito. Eu suei, fiquei zonzo. Tive que sair antes do culto acabar. Mas antes de sair ouvi ele dizer: "O Senhor conhece aqueles que são dele, e o inimigo sabe quem não pode tocar." Era como se ele tivesse falado diretamente para mim. Voltei para o lugar onde dormia e tentei um último ritual. Mas dessa vez eu não vi nada, nem vento nem vela apagando. Só um silêncio pesado, sufocante. Então uma visão. Eu vi o pastor ajoelhado, orando às 4 da manhã, sozinho na sala da casa dele, com a testa encostada no chão e lágrimas caindo. E ele só dizia: "Senhor, me esconde debaixo das tuas asas. Não me deixa cair em tentação. Me guarda invisível ao inimigo." Ali eu quebrei, eu chorei. Eu, um guardião de portais, um sacerdote das trevas, chorando no chão, sozinho. Porque eu entendi que nada que eu conhecia, nenhum pacto, nenhum Exu, nenhum feitiço, era capaz de atravessar o que aquele homem carregava. Eu estava lutando contra o próprio Deus e estava perdendo feio. Parei todos os rituais, cancelei o trabalho com o cliente, inventei desculpas, mas dentro de mim algo tinha sido ativado. Um questionamento que eu não conseguia calar. Que força é essa que guarda um homem simples assim? E eu sabia a resposta, mas não queria admitir. Dias depois, ainda perturbado, eu sonhei com o pastor de novo. No sonho, ele orava, e uma luz descia sobre ele, formando uma armadura invisível. E eu ouvia uma voz forte que dizia: "Quem anda comigo, ninguém toca." Acordei aos prantos, me sentindo pequeno, sujo, frágil. Foi a primeira vez que eu quis mudar de lado, porque ali eu entendi que não importava quanto sangue eu derramasse, quantos pactos eu renovasse, eu nunca teria a paz, a proteção, o respeito espiritual que aquele pastor tinha. Eu era respeitado no terreiro, mas era um escravo nas mãos das trevas. E ele era livre, mesmo sem ter nada aos olhos humanos. Anotei o nome dele no mapa das almas, mas dessa vez não com o intuito de atacar. Eu escrevi porque eu queria lembrar. Porque um dia eu sabia eu ia precisar pedir ajuda para um homem como aquele, um homem que caminhava com o santo. E o inferno soube naquele dia que eu tinha enfraquecido, que minha fé nas trevas estava ruindo. Porque eu não consegui mais fazer nada contra aquele pastor, nem contra ninguém parecido. Eu comecei a ter medo de continuar, porque eu sabia que quanto mais eu tocava em servos de Deus, mais próximo eu estava de ser consumido por um fogo que eu não conhecia, mas que já começava a me queimar por dentro. Essa foi a primeira grande rachadura na minha alma. A primeira vez que o lado de lá começou a me perder. E tudo por causa de um pastor simples, anônimo, mas que tinha uma vida no altar que o inferno não ousava atravessar. E eu te falo, mestre, todo guardião das trevas teme o dia em que encontra um homem que caminha com o santo, porque esse a gente nem tenta mais. Depois de tudo o que eu vivi, depois de tantos nomes riscados e fracassos contra esses crentes intocáveis, eu aprendi uma verdade que eu nunca mais esqueci. A verdadeira autoridade espiritual não se mostra, se carrega. Eu vi isso inúmeras vezes, porque no mundo espiritual não adianta falar bonito, gritar, ter fama, vestir roupa de crente, se o céu não te reconhece e o inferno não te respeita. Essa verdade ficou ainda mais clara para mim em um ritual que quase me matou. Estávamos em um trabalho pesado, tentando destruir um ministério inteiro. E no meio do ritual, o nome de um pastor foi mencionado. Eu nunca tinha ouvido falar dele.
Mas assim que o nome saiu da boca do médium possuído, uma coisa estranha aconteceu. O corpo do médium foi jogado longe, como se tivesse tomado um soco invisível. O chão rachou, as velas apagaram e um silêncio mortal tomou conta. Eu, assustado, perguntei ao Exu o que estava acontecendo, e ele respondeu com a voz embargada: "Esse é reconhecido. Ele tem marca de sangue, não dá para tocar." Eu nunca tinha ouvido aquele Exu falar com medo. Isso me fez tremer por dentro, porque eu percebi que o mundo espiritual conhece quem tem peso de verdade. Não é sobre o que a pessoa aparenta na igreja, nem o quanto ela prega bem. É sobre o que ela carrega quando ninguém está vendo. A pergunta que ecoava na boca das entidades era sempre a mesma: quem é ele de verdade? E isso me lembrava daquela passagem em Atos 19:15. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vós, quem sois? Eu ouvia isso de entidades o tempo todo. Existem crentes que o inferno nem perde tempo, porque sabe que vai dar errado. O nome deles é um alerta. Quando aparece, os demônios recuam, se calam, porque sabem que aquele crente não vive de aparência, vive de essência. E essência não se forja no púlpito, nem se compra com cargo, se forja no altar secreto. Eu comecei a perceber que alguns que se achavam grandes aqui na terra, lá no mundo espiritual eram nada. Tinham seguidores, tinham igrejas cheias, mas as entidades nem ligavam, porque sabiam que por trás do show tinha pecado escondido, vaidade, orgulho, soberba, e isso é comida para o inferno. Mas aquele pastor de Manaus, por exemplo, não tinha seguidor, não tinha fama, mas o nome dele carregava um peso que eu não sabia mensurar. O ambiente mudava só de citar. Eu entendi que a autoridade real não precisa de apresentação, ela é percebida. Teve uma vez que tentei mentalizar um ataque contra um missionário em Belém. Só pensei, não fiz ritual. E na hora senti um peso no peito. Uma voz ecoou dentro de mim: "Não toca no meu ungido." Eu tremi. O coração acelerou. Eu precisei parar tudo, e eu não tinha nem dito nada em voz alta. O mundo espiritual já tinha respondido antes mesmo da minha intenção virar palavra. Eu aprendi que a autoridade espiritual é construída em silêncio. É no quarto, de joelhos, quando ninguém vê. É quando você luta contra a própria carne, contra o orgulho, contra os desejos. É ali que o céu vai registrando: esse é meu, esse tem autoridade. E o inferno lê esse registro e respeita. O problema é que muitos acham que autoridade é ter igreja grande, microfone, popularidade, e se enganam, porque tem muita igreja grande que o inferno nem liga. Mas tem muito crente anônimo, de igreja de bairro, que dobra o joelho e o inferno para observar. Porque sabe, esse carrega glória. Eu via isso o tempo todo. As entidades se preparavam para atacar, mas quando o nome certo aparecia, era como se um escudo surgisse do nada. Um campo de força invisível, impenetrável. E ninguém conseguia atravessar. Não era magia, era presença de Deus. E o mais incrível, esses crentes nem sabiam que estavam sendo alvos. Eles só viviam, só oravam, só jejuavam, só mantinham o altar queimando. E isso era suficiente, porque quem tem vida no altar não precisa saber que está sendo atacado. O céu responde por ele. Eu me peguei desejando aquilo. Eu, um guardião de portais, temendo crentes anônimos que tinham um peso que eu nunca ia alcançar enquanto estivesse do lado errado. E eu sabia que as entidades também percebiam meu enfraquecimento, porque eu já não zombava como antes. Eu já admirava esses crentes em silêncio. Aprendi que a presença de Deus na vida de alguém não precisa de barulho. Ela impõe respeito no silêncio. Eu vi médium mudo diante de crente que nem sabia falar direito, porque o espírito que carregava era maior que qualquer palavra bonita.
E foi isso que me convenceu de que não adianta ter poder nas trevas, não adianta ser temido pelos homens. Se o céu não te conhece, você não vale nada. O inferno só respeita quem o céu já reconheceu. Eu escrevi isso num caderno, para nunca esquecer. A autoridade que se grita é vazia. A autoridade que se carrega, o inferno reconhece no olhar. E o olhar desses crentes, esse eu nunca consegui encarar. Porque quem carrega o céu nos olhos, faz o inferno abaixar a cabeça. E você que está ouvindo minha história, se pergunte, quando o seu nome ecoa no mundo espiritual, o que acontece? Tem respeito ou tem deboche? Porque o céu conhece, o inferno também. A dúvida é, quem é você de verdade? E eu já tinha decidido. Eu não queria mais ser respeitado no terreiro. Eu queria ser conhecido no céu. Mas esse processo eu conto no próximo momento da minha história. Agora que você ouviu tudo isso que eu vivi, eu te faço uma pergunta direta. Quando o seu nome é citado no mundo espiritual, o que acontece? Será que o inferno respeita? Ou será que dá risada? Será que o céu reconhece quem você é? Ou você é só mais um na multidão dos que carregam uma Bíblia, mas vivem de fachada? Essa pergunta me consumia, mestre, porque eu sabia que meu nome era respeitado no terreiro. Os espíritos sabiam quem era Victor, o guardião de portais. Mas e no céu? O céu não sabia quem eu era. E isso era um grito dentro de mim. Eu não queria ser lembrado pelo inferno, eu queria ser registrado no céu. Queria que meu nome fosse conhecido por aquele que realmente tem o poder. Eu lembro que uma noite, depois de um ritual que fracassou de novo, eu sentei sozinho no terreiro vazio, luz de vela quase apagando, e eu perguntei em voz alta, e se eu quiser sair? E se eu não quiser mais ser isso? O que acontece comigo? O silêncio foi minha resposta. Nem as entidades quiseram falar, porque até eles sabiam, eu estava de partida. Meu coração já não pertencia mais àquele lado. E foi então que eu ouvi dentro de mim, bem baixinho, mas claro, vem como está, eu te limpo, eu te faço novo. Não era minha voz, não era coisa da minha cabeça, era o chamado de Deus. Eu chorei igual criança, porque eu percebi que mesmo eu sendo o que eu era, o céu ainda estava de portas abertas para mim. Daquele dia em diante, eu parei de fazer rituais. Rasguei o mapa das almas, queimei tudo. As entidades tentaram me pressionar, vieram me visitar em sonhos, me ameaçaram. Mas quanto mais eu orava, mesmo sem saber orar direito, mais eu sentia um escudo invisível me protegendo. E foi aí que eu entendi o que o pastor de Manaus dizia. Quem caminha com o santo, ninguém toca. Eu fui para uma igreja, entrei tímido, sujo, com vergonha, mas o pastor olhou para mim e disse, o céu já te conhece e o inferno sabe que perdeu um hoje. Eu chorei, mestre, porque eu sabia que era verdade. Eu me entreguei para Jesus ali, sem volta, sem condição. E de lá para cá, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu sei que ainda tenho marcas do que vivi. Sei que minha história é pesada, mas hoje meu nome está registrado no céu. E eu sei que quando ele é citado nas regiões espirituais, o inferno se cala. Porque sabem, agora eu carrego o selo do sangue de Jesus. E é por isso que hoje eu oro por você que me ouviu até aqui. Porque talvez você esteja vivendo um cristianismo de aparência, indo para a igreja, mas vazio. Sabendo falar bonito, mas frágil por dentro. Eu te digo, o céu não respeita a aparência. O inferno não teme maquiagem espiritual. O que move o mundo invisível é a essência. Por isso, eu quero te convidar a orar comigo agora. Mas não é oração de pedir bênção, não. É oração de confronto, de posicionamento. Porque a partir de hoje, o seu nome precisa ser respeitado no inferno e celebrado no céu. Então feche os olhos aí, se puder, e repita comigo.
Senhor Jesus, eu me apresento diante de Ti hoje, do jeito que estou, sujo, frágil, pecador. Mas eu não quero mais ser um nome ignorado no céu. Não quero mais ser motivo de deboche no inferno. Eu quero Te pertencer por inteiro. Escreve meu nome no livro da vida. Me sela com o Teu Espírito Santo. Me ensina a ter vida no altar, a ter santidade no secreto, a orar com propósito, a permanecer firme na dor e a declarar a Tua palavra como espada. A partir de hoje, que o inferno saiba, eu sou de Cristo. E em nome de Jesus, toda marca do passado, todo pecado oculto, toda brecha seja quebrada agora. Amém. Respira fundo agora, porque se você orou de verdade, algo foi quebrado, algo foi destruído no mundo espiritual. E eu declaro sobre a tua vida, você não vai mais ser ignorado, vai ser conhecido no céu e temido no inferno. E se essa palavra mexeu com você, compartilha com alguém, porque tem gente que precisa despertar, gente que precisa parar de ser crente só de domingo e começar a ser guerreiro todos os dias. E lembre-se, não é sobre o quanto você fala, é sobre o quanto você carrega, porque a autoridade não se grita, se carrega.